Há momentos em que o silêncio depois de uma despedida soa mais alto do que qualquer palavra dita. E é nesse eco que muitos se confundem, achando que o desapego é frieza, quando na verdade é liberdade interior. O desapego estoico não nasce da indiferença, mas da coragem de amar sem querer possuir. Musonius Rufus dizia que o verdadeiro amor é expressão de virtude e não de necessidade. Ele via o vínculo como algo belo, desde que não nos escravizasse. Quem depende do outro para manter sua paz já perdeu a si mesmo, alertava. Há sabedoria nessa simplicidade. Epicteto completaria: não é a ausência do outro que dói, é a crença de que sem ele não somos inteiros. Essa é a ferida que o desapego cura, a ideia de que nossa completude depende de alguém além de nós. Quando acreditamos nisso, transformamos o amor em dependência e a presença em posse. E o que deveria ser encontro vira prisão. Desapegar, então, é um ato de lucidez. Perceber que o que é nosso de verdade não precisa ser segurado à força. É interromper o impulso de controle e reconhecer que o amor só floresce onde há espaço para respirar. O desapego, sob o olhar estoico, é uma disciplina interna. É treino diário da mente e do coração. É o exercício silencioso de devolver ao outro o direito de ir sem perder a serenidade de ficar. É libertar o coração do vício do controle e permitir que a vida siga seu curso natural. Musonius Rufus chamava isso de virtude em ação, a capacidade de manter-se íntegro mesmo quando as circunstâncias mudam. Não se trata de cortar laços, mas de deixar que eles se transformem. Não é afastar o amor, mas purificá-lo do medo. E se olharmos com atenção, perceberemos que o verdadeiro desapego é profundamente espiritual e profundamente humano. Ele acontece quando o amor deixa de ser uma transação emocional e se torna uma vibração de respeito mútuo. Quando compreendemos que ninguém é propriedade de ninguém e que segurar o que quer partir é o mesmo que tentar prender o vento nas mãos. A beleza em deixar ir, a força em permanecer sereno enquanto o destino redesenha os caminhos. Este é o convite desta jornada. Compreender o desapego não como renúncia, mas como soberania. Libertar-se não é fugir, é parar de lutar contra o que já mudou de forma. É aceitar que cada alma tem seu próprio percurso e que amar às vezes é justamente permitir que o outro siga o dele. Nos próximos minutos, caminharemos juntos nesse terreno delicado entre razão e emoção, entre o que sentimos e o que precisamos compreender. Porque o desapego, antes de ser um gesto de afastamento, é um reencontro. É o instante em que você devolve o mundo à sua ordem natural e devolve a si mesmo o direito de existir em paz. Há uma confusão silenciosa que habita quase todos nós, a de chamar química de amor. Quando alguém vai embora e sentimos aquele vazio físico, aquela urgência que parece gritar no corpo, acreditamos estar diante da falta de amor. Mas, muitas vezes, o que estamos sentindo é apenas o cérebro em abstinência, a dopamina e a ocitocina, que por tanto tempo se acostumaram à presença do outro, agora se desorganizam em sua ausência. O corpo, sábio e intenso, reage como se tivesse perdido algo vital, mas o que ele perdeu, na verdade, é o estímulo, não o amor. O amor, quando é virtuoso, não se abala com a distância. Ele é silencioso, constante, presente mesmo quando o toque desaparece. Já o apego é inquieto, impaciente, exige doses diárias de presença para não entrar em colapso. É por isso que tantas pessoas confundem saudade com amor. A saudade, quando nasce do apego, é abstinência. Quando nasce da verdade, é gratidão. É a diferença entre querer de volta o que traz prazer e desejar o bem daquilo que já cumpriu o seu tempo. A neurociência moderna confirma aquilo que os antigos já sabiam. O cérebro humano se acostuma ao prazer da repetição. Estudos da pesquisadora Helen Fisher mostram que, após o fim de um vínculo afetivo, as mesmas áreas cerebrais ativadas pela abstinência de drogas se acendem.
O amor, quando contaminado pela dependência, se torna um vício, e como todo vício, exige cura, não culpa. É preciso compreender o que o corpo pede, não para atender, mas para educar. Imagine por um instante o desapego como uma reeducação química da alma. O treino começa quando a mente observa a carência e, em vez de ceder, respira. Inspirar por 4 segundos, expirar por 6. Repetir até que o corpo entenda que há vida fora da recompensa imediata. Esse simples gesto de respiração é mais do que um ato físico. É um lembrete espiritual. O que você procura no outro também habita em você. A serenidade, o conforto, a segurança. Tudo isso pode ser cultivado dentro, se a dopamina do amor próprio for estimulada com a mesma devoção. O apego é a química do medo. O amor é a química da liberdade. E entre esses dois estados, há um espaço sagrado, o da consciência. É nele que o desapego nasce. Não como negação, mas como reconciliação entre mente, corpo e alma. Quando você percebe que a dor que sente é, em parte, o corpo reaprendendo a viver sem um estímulo, a culpa se dissolve. O sofrimento perde o peso da tragédia e se transforma em processo. Desapegar, então, é ciência e é espírito. É entender que o amor não se mede pela presença constante, mas pela integridade que permanece. O amor verdadeiro continua, mesmo quando o vínculo físico se desfaz. Ele não exige retorno, não suplica atenção, não implora lembrança. Ele apenas é. E quando a química se acalma e o silêncio chega, é ali que o amor real se revela, sereno, lúcido, livre. Há uma forma de aprisionamento que não se vê, mas se sente. Ela não tem correntes nem muros visíveis e, ainda assim, mantém o coração cativo. É o vínculo energético que persiste mesmo quando a relação já terminou. O corpo se separa, mas a mente continua orbitando o outro. Pensamentos, lembranças, projeções. Cada lembrança reacende a antiga frequência emocional. E, sem perceber, a pessoa permanece vibrando no campo do passado. É como se continuasse a alimentar um fogo já extinto, usando as próprias emoções como lenha. A neurociência espiritual nos mostra que o cérebro não distingue a presença real de uma lembrança intensa. Pensar constantemente em alguém é, para o sistema nervoso, o mesmo que estar diante dessa pessoa. A química se repete. O cortisol sobe. O corpo revive a ausência como se fosse perda recente e o apego se retroalimenta. Esse ciclo mantém o espírito preso a um eco, um reflexo do que já não existe, mas ainda ocupa espaço interno. É a prisão vibracional. Quando a mente insiste em sustentar uma frequência que a alma já tentou deixar. Há uma sabedoria profunda em redirecionar energia. Não se trata de reprimir lembranças, mas de dar novo destino à força vital que se perde nelas. Quando o pensamento sobre o outro surge, é possível transformá-lo em presença. Respirar, escrever, caminhar. Atos simples, cotidianos, que devolvem à energia uma forma prática e viva. Esse deslocamento da atenção é, na verdade, um realinhamento da vibração. A energia que antes sustentava a saudade começa a sustentar a própria paz. E, pouco a pouco, o campo interno se reorganiza. O desapego vibracional não é ausência de sentimento, mas amadurecimento do sentimento. É quando o amor deixa de ser reação e se torna consciência. É reconhecer que tudo o que resiste à transformação vira peso. E segurar o que já cumpriu seu papel é o mesmo que impedir o novo de nascer. Há momentos em que a libertação não vem do adeus, mas do silêncio interno que diz, já foi e está tudo bem. É nesse instante que o ímã invisível que unia duas frequências se desfaz. O vínculo que antes prendia, agora se transforma em lembrança leve. O campo energético, antes turvo e repetitivo, volta a pulsar em coerência. E o coração, finalmente, se lembra de como é estar inteiro sem precisar de outro campo para existir. Esse é o verdadeiro sentido de libertar-se. Não romper com o passado,
mas cessar o movimento que o mantém vivo. Quando a mente se aquieta, o corpo se alinha e a alma retoma o seu eixo natural. O desapego não apaga o amor, apenas o purifica. Há um tipo de espiritualidade que veste o desapego com palavras bonitas, mas o transforma em fuga. Fala-se muito sobre soltar, confiar, deixar o universo agir. Mas o que poucos percebem é que o verdadeiro soltar não é desistir, é compreender. Muitos repetem a frase "solte e confie", sem perceber que por trás dela ainda há um coração que tenta controlar o incontrolável. A dor é apenas escondida sob o verniz da positividade, e o silêncio espiritual vira disfarce para aquilo que ainda não foi curado. A espiritualidade autêntica não é anestesia, é presença. Soltar de verdade exige coragem para olhar a dor nos olhos, sem filtros, sem negação. É admitir o quanto algo te marcou, te formou, te partiu, e permitir que essa dor cumpra seu papel de transformação. Quando fugimos desse enfrentamento, o que era para ser libertação se torna repetição. As emoções que são reprimidas não desaparecem. Elas apenas encontram novos lugares para se esconder, voltando em formas diferentes. Ansiedade, impaciência, insônia, vazio. O corpo guarda o que a mente não quer sentir. A ciência confirma o que a filosofia antiga já intuía. Suprimir sentimentos aumenta o estresse fisiológico. Estudos mostram que o esforço de não sentir faz o sistema nervoso trabalhar em dobro. O corpo entra em tensão constante e o coração, sem espaço para esvaziar, se torna refém de emoções acumuladas. Por isso, o verdadeiro soltar é um ato de consciência corporal. É quando o coração permite que a emoção atravesse, sem resistência, até se dissolver naturalmente. Assim, o sentimento deixa de ser prisão e se torna aprendizado. Desapegar não é negar o amor, nem apagar memórias. É integrá-las, é olhar para o que aconteceu e reconhecer o que ficou em você, o que amadureceu, o que se revelou. Quando você acolhe a dor, ela deixa de ser ferida e se torna sabedoria. Quando você permite sentir, o sentir deixa de te dominar. Esse é o paradoxo do desapego. Quanto mais você aceita, menos dói. Quanto mais você enfrenta, mais leve se torna. A espiritualidade do soltar não é sobre não ligar para nada. É sobre estar inteiro diante da impermanência. É sobre amar o bastante para permitir que as coisas sigam seu curso, sem precisar interferir. É um gesto silencioso de confiança na ordem natural da vida. O soltar verdadeiro não é fuga da dor, mas passagem por ela. Porque só quem atravessa o próprio caos entende o valor da serenidade. E quando essa serenidade nasce, ela não é frágil nem temporária. É profunda, enraizada, real. É a paz de quem não precisa mais fingir que está bem para finalmente estar. Há uma crença que se repete como um sussurro em meio à dor. Se era para ser, teria dado certo. Essa frase dita com tristeza ou resignação parece inocente, mas carrega um veneno sutil, o da culpa e do fracasso. A mente humana busca sentido. E quando algo termina, ela procura culpados, busca falhas, motivos, justificativas, mas o estoicismo ensina outra forma de ver o destino, não como sentença, mas como cenário. O que acontece não vem para nos punir, vem para nos treinar. Musonius Rufus dizia que o destino é o campo de prática da virtude. Tudo o que nos acontece, seja doce ou amargo, é oportunidade de aprender a viver com mais paciência, discernimento e serenidade. Quando algo termina, não é um erro do caminho, mas parte do caminho. Não há fracasso no que cumpre seu papel, há apenas movimento. E o movimento da vida não erra de direção. Somos nós que, presos às expectativas, chamamos de erro o que é apenas mudança. O viés de confirmação nos faz distorcer a realidade. Procuramos sinais de que algo deveria ter sido diferente, como se o universo tivesse se enganado. Mas a verdade é que nada se perde, apenas se transforma. Cada encontro deixa uma marca. Cada despedida
revela um aprendizado. O amor que parecia eterno talvez tenha sido apenas o tempo necessário para nos ensinar sobre presença, limites e desapego. Quando a história termina, é porque ela já disse o que precisava dizer. Nada foi perdido, apenas cumprido. Essa frase carrega o peso da sabedoria estoica. O que chega ao fim não deixa vazio, deixa espaço. O que se vai não arranca pedaços, devolve o que nunca foi realmente nosso. E é nesse espaço novo, silencioso, que a alma amadurece. É ali que a consciência entende que a dor não é castigo, é transição. E que todo término é também um convite para voltar ao próprio eixo. Às vezes, o maior ato de amor que podemos ter é aceitar o encerramento de um ciclo com gratidão. Não como quem se conforma, mas como quem compreende. O destino não deu errado, ele apenas completou uma etapa. Escrever mentalmente uma carta de despedida, não para enviar, mas para compreender, é uma forma de reconhecer o valor do que foi. É declarar, com serenidade, aquilo me formou, mas não me define. E quando essa compreensão nasce, o coração deixa de perguntar por quê e começa a entender para quê. Esse é o instante em que o sofrimento se transforma em sabedoria e o destino, antes temido, se revela como mestre. Há uma dor silenciosa que poucos reconhecem, a de não saber quem se é depois que alguém vai embora. Quando o outro parte, não é apenas a presença que se perde, mas a identidade que construímos a partir daquele vínculo. Passamos tanto tempo sendo com alguém que esquecemos de ser em nós. O vazio que surge não é apenas emocional, é existencial. É o desamparo de quem confunde amor com espelho e, ao perder o reflexo, acredita ter perdido a si mesmo. O apego nesse nível é uma forma de esquecer quem somos. Ele se disfarça de amor, mas é, na verdade, um pedido de reconhecimento. Queremos ser vistos, validados, compreendidos. Quando encontramos alguém que nos oferece isso, ainda que por instantes, o cérebro registra essa sensação como segurança. Criamos, então, uma identidade dependente. E quando o outro se afasta, não sentimos apenas falta dele, mas o colapso de um eu, que existia apenas na presença do outro. É por isso que o luto do apego é tão profundo. Ele não é só pela pessoa, é pelo personagem que éramos com ela. Albert Bandura, ao falar sobre autoeficácia, descreveu que a verdadeira força emocional nasce da crença de que podemos agir sobre a própria vida, sem depender da validação externa. Quando essa crença se enfraquece, buscamos no outro o que deveríamos encontrar em nós. A dependência afetiva, nesse sentido, é a perda temporária da soberania interna. Mas o que a filosofia estoica e a neurociência espiritual nos lembram é que a mente é maleável, as redes neurais da dependência podem ser reconfiguradas e a identidade reconstruída. Tudo começa com uma mudança de linguagem interior. O pensamento "eu preciso dele" pode se transformar em "eu escolho o que permanece em coerência comigo". Essa inversão, simples e poderosa, reposiciona o centro de gravidade da alma. Deixa de ser o outro, o eixo da existência, e passa a ser o próprio ser. É como se, pouco a pouco, a energia antes voltada para fora começasse a retornar ao corpo, à mente, ao coração. A natureza ensina essa sabedoria todos os anos. Uma árvore perde suas folhas no outono, não por fraqueza, mas por inteligência biológica. Ela sabe que, para sobreviver, precisa se recolher, conservar energia, deixar ir. Assim é conosco. Quando a vida retira de nós aquilo a que estávamos apegados, não é punição, é preservação. É a forma da alma se renovar, voltando à sua essência sem adornos. O desapego, neste nível, é um processo de reconstrução de identidade. É o retorno ao eu que existe antes e depois de qualquer laço. É compreender que amar não é desaparecer no outro, mas florescer ao lado dele. Quando você volta a ser inteiro, o amor deixa de ser uma busca e se torna uma extensão natural da sua presença. Nesse ponto, o apego se dissolve e o que fica
é a serenidade de quem já não precisa ser completado para se sentir completo. Há um instante na jornada do desapego em que as palavras se tornam ruído. Explicar demais, justificar, recontar o que aconteceu. Tudo isso é uma tentativa disfarçada de manter vivo o que já terminou. Falar sobre o fim é muitas vezes continuar preso a ele. O silêncio, por outro lado, não é ausência, é alquimia. É o espaço onde a energia começa a se reorganizar e o coração volta a pulsar em ritmo próprio. A sabedoria em calar quando o mundo interno pede quietude. O silêncio não é fuga, é forma de cura. Musonius Rufus dizia que quem domina a língua, domina a alma. Essa frase, tão simples, revela um poder imenso. O controle das palavras é o início do domínio das emoções, porque cada vez que narramos uma história de dor, reativamos suas sensações no corpo. A neurociência confirma. Reviver mentalmente um acontecimento reativa as mesmas áreas cerebrais da experiência original. Falar é reviver, e reviver é permanecer preso. O silêncio, então, é o antídoto. Ele interrompe o circuito da repetição e oferece ao sistema emocional a chance de repousar. Quando a fala cessa, algo mais profundo acontece. O cérebro reduz a atividade da amígdala, o centro do medo e da reatividade, e o corpo volta ao estado basal de equilíbrio. O silêncio, nesse sentido, é uma forma de meditação natural. É o retorno ao espaço onde a mente se aquieta e o ser se escuta. É ali que o ruído se desfaz e a verdade emerge com nitidez. Não há necessidade de buscar respostas, elas surgem sozinhas quando o excesso se dissolve. Esse silêncio não é vazio, é presença. É o instante em que a energia, antes fragmentada em lembranças, começa a se reunir. O que antes era carência se transforma em foco. O que antes era inquietude se converte em serenidade. É como se cada célula, livre do esforço de reviver o passado, voltasse a respirar. O corpo inteiro se alinha ao agora. E é nesse agora que o desapego deixa de ser teoria e se torna experiência viva. O silêncio é um ritual de reposse, não apenas da voz, mas da energia vital. Ele devolve ao coração o espaço que antes era ocupado pelo ruído da ausência. É nele que aprendemos a diferença entre calar e reprimir. Reprimir é medo. Calar é sabedoria. Um silêncio verdadeiro não é imposto, é escolhido. É o gesto sereno de quem compreende que algumas curas só acontecem quando deixamos de explicar. Quando o silêncio amadurece dentro de nós, ele se torna força. E dessa força nasce a paz. Uma paz que não depende de respostas, nem de reconciliações. Uma paz que nasce do simples reconhecimento de que o que foi vivido já cumpriu o seu papel. Nesse estado, a alma deixa de se desgastar tentando entender e começa finalmente a descansar em si. O silêncio, então, deixa de ser ausência de som e se torna a mais profunda presença. Quando o ciclo do desapego chega ao fim, o que permanece é o reencontro. Um reencontro silencioso, maduro e profundo com aquilo que sempre foi o centro de tudo, a própria alma. Musonius Rufus dizia que o autodomínio é a forma suprema de liberdade. Não há verdadeira paz enquanto a mente depender do comportamento alheio para se manter serena. A liberdade de espírito nasce quando compreendemos que a nossa paz não pode mais ser negociada, nem doada, nem implorada. Ela é conquista interna e não concessão externa. Sêneca afirmava que o que o destino tira nunca foi realmente teu. Essas palavras ecoam como uma libertação, porque o que é verdadeiramente nosso não se perde, apenas muda de forma. Às vezes, o destino nos retira pessoas, caminhos, planos, não por crueldade, mas por coerência. Há forças maiores que agem quando insistimos em permanecer onde a alma já não cabe. E a filosofia estoica, unida à sabedoria do coração, nos ensina a aceitar esses movimentos com dignidade. Aceitar não é resignar-se, é compreender o fluxo,
é permanecer íntegro, mesmo quando o mundo muda de forma. Desapegar, no fundo, é devolver o poder de escolha à alma. É o retorno à soberania interna. Quando você deixa de lutar contra o que foi, algo dentro de você se aquieta, a mente deixa de projetar, o corpo relaxa e o coração volta a pulsar em ritmo próprio. O amor, antes misturado à posse, se transforma em gratidão. A presença do outro dá lugar à integridade do ser. O silêncio deixa de ser vazio e se torna abrigo. A ausência deixa de ser dor e se torna espaço. O que parecia perda revela-se libertação. A filosofia, quando vivida, é oração, é respiração lúcida diante da impermanência. É a coragem de olhar para dentro e, mesmo em meio ao caos, escolher a serenidade. Musonius chamaria isso de filosofia em ação, o ato de transformar virtude em prática cotidiana. E essa prática é simples: respirar com consciência, silenciar com respeito, agir com coerência. Cada um desses gestos é um fio invisível que nos reconecta ao eixo. No final, o desapego não é sobre perder pessoas, mas sobre reencontrar-se quando o caminho pede leveza e verdade. É descobrir que nada nos falta quando estamos inteiros. É a serenidade de quem entende que o amor não se mede por permanência, mas por liberdade, e que a alma, quando finalmente aprende a deixar ir, não se empobrece, expande.